Como preparar filhos para se protegerem das pandemias e guerras financeiramente? Será que é possível preparar os nossos filhos para algo assim? E é isso que vamos falar nesse vídeo. Se inscreva no canal se não for inscrito, porque o canal é totalmente dedicado aos pais ou futuros pais nota 10. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Victor, educador financeiro para pais e fundador do De Pai para Filho Finanças e Empreendedorismo. Fala a verdade, o mundo está estranho, não é mesmo? Em 2019, Papai Noel chegando em nossas casas trazendo alegria, nos permitindo confraternizar com as nossas famílias. Em 2020, bateria tocando, anunciando o início do carnaval e parecia estar tudo normal, mas não estava. O mundo não estava preparado para tudo que estava por vir. Dramático, não é? Mas é a realidade, infelizmente. Eu não estava preparado e imagino que ninguém estava. O último registro de uma pandemia foi em 2009, com o H1N1, gripe suína. Desde 2020 vivemos cenários que jamais pensamos passar em pleno século XXI, como pandemia, isolamento social e agora outra guerra. Viver em tempos que a história está sendo escrita é só para os fortes. Tantas perdas. Pessoas em todo o mundo que não teve a oportunidade de tomar a vacina, aumento do desemprego, empresas fechando as portas, comércio fechado, isolamento social, nossa. Mas isso era o começo de uma pandemia, que já dura 2 anos e ainda estamos sofrendo os efeitos dela. Você sabia que, de acordo com o Serasa, o descontrole financeiro atingiu 4 entre 10 famílias brasileiras que estavam em situação boa antes da pandemia? Tomara que você não esteja nessa estatística. Mas por que isso aconteceu? Bom, matemática básica, né? Gastos maiores e renda menor igual a dívidas. Muitas empresas tiveram que fechar as portas, e não apenas as pequenas não, teve grandes empresas que não sustentaram a crise que se instaurou. Outras optaram pela redução de salário, fazendo com que a renda despencasse. E como explicar isso para o filho? Se é difícil explicar, como prepará-lo? Missão difícil, né? Ainda precisamos falar sobre a guerra. Em 20 de fevereiro, voltamos a ficar chocados com as notícias ao acordar. Uma guerra em pleno 2022. Como? Por quê? Sabíamos que existia uma tensão entre os países, mas chegar a iniciar uma guerra, mais uma vez, não era possível acreditar. E novamente volto à pergunta anterior. Como explicar os impactos na vida financeira da família para uma criança? E pior ainda, como prepará-los? Eu poderia chegar aqui e dizer assim, ensine seus filhos a guardar dinheiro. Ok. Acho que todas as pessoas que não tinham dinheiro guardado, assim que a pandemia começou, percebeu isso. E de fato, ter dinheiro guardado é bom, mas nem sempre isso pode te ajudar em um momento como esse. E você vai entender por quê. Muitas pessoas perderam seus empregos na pandemia. E mesmo aquelas pessoas que tinham uma reserva de emergência, de 6 meses, que seria o mínimo para se manter caso acontecesse algum problema, não estaria coberto nessa pandemia, porque ela vem durando mais de 2 anos, e isso é fácil de entender. Mas o que vem agora é o que preocupa, ou seja, a crise mundial. Mas então, como preparar meus filhos para possíveis crises financeiras? E a resposta é mentalidade empreendedora. Victor, não fala bobagem, o meu filho é uma criança. Calma que você já vai entender. Existe um livro chamado Crianças Sem Limites, Educação Empreendedora na Primeira Infância, de Isabela Minatel Bassi, que diz o seguinte: passamos uma infância inteira buscando colocar limites às crianças e depois passamos uma vida adulta inteira buscando vencer nossas limitações. Ou seja, podamos tanto as nossas crianças para serem obedientes que tiramos dela o que elas têm de mais especial, que é a naturalidade e a criatividade. Um exemplo na prática. Existem crianças que adoram mexer na água quando os pais estão lavando a louça. O pai ou a mãe às vezes não deixa, dizendo que não é coisa de criança. Porém, quando chega na fase adulta, os pais reclamam. Nossa, meus filhos não lavam uma louça. Como educar então para não podar demais os filhos, porém também não ser permissivo a ponto deles quererem fazer qualquer coisa? Nesse exemplo anterior, o livro dá uma boa dica. Enquanto a mamãe ou o papai estiver lavando a louça, coloque uma bacia com água e 2 panelas e deixe a criança brincar. Uma mudança que terá reflexos positivos no futuro. E o que tudo isso tem a ver com as pandemias e as guerras? Bom, quando a gente consegue deixar os nossos filhos abusar da imaginação e da criatividade, estamos ajudando os pequenos a ter uma mentalidade empreendedora. Já conheceu alguém que vive falando que gostaria de montar um negócio, mas não sabe o quê? Ou pessoas que se perderam o emprego, não sabem fazer mais nada? Essas pessoas têm dificuldades em criar novas oportunidades. E pode ser que elas tenham sido podadas na infância. Mentalidade empreendedora nada mais é do que conseguir resolver alguns problemas ou alguma dor de uma boa quantidade de pessoas, que futuramente pode se transformar em um negócio. Sabe aquela famosa frase, enquanto uns reclamam da chuva, outros vendem guarda-chuvas? Pois é, isso é ter uma mentalidade empreendedora. Ok, Victor, mas como eu posso fazer para desenvolver essa tal mentalidade empreendedora?
A primeira coisa é entender que crianças são crianças e elas precisam viver isso. Parem de querer filhos comportados como adultos, pois eles não são. Eles precisam ser crianças comportadas como crianças. Segundo, seja menos crítico com os filhos. Sabe aquele desenho que talvez não tenha ficado tão certinho, tão bem pintado? Deixe. Permita que os seus filhos mostrem o mundo para você com o olhar deles. Terceiro, faça brincadeiras que estimulem sua criatividade. Jogos de tabuleiro ajudam bastante. Jogar xadrez ajuda o seu filho a criar estratégias. Você pode até estimular os pequenos a criar um negócio, dependendo da idade deles. Enfim, são diversas possibilidades. Além da mentalidade empreendedora, tem a questão da educação financeira que tanto falo aqui no canal. Aprender a gastar, poupar e investir de maneira diversificada. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo, e o que você aprendeu com ele? Comente aqui embaixo se você acredita ser possível criar crianças com mentalidade empreendedora que estejam preparadas para o futuro e para cenários de crise. Bom, eu espero de coração que tenha gostado. Deixa um like aí pra gente saber, ajuda bastante pra eu saber se você gostou, né? E compartilhe com aqueles amigos que têm filhos e que gostam desse conteúdo. Então, até o próximo vídeo.